Olá. Bom, hoje nós vamos então falar um pouco sobre prática baseada em evidências, né? Então, todo o processo que nós precisamos, o que que é, na verdade, a prática baseada em evidências e todo o processo que nós precisamos, o passo a passo, né, que nós precisamos entender para colocar a prática baseada em evidências em prática, né, no nosso dia a dia. Bom, então o que que é prática baseada em evidência? Né? O que que ela é, para que ela serve, quando e por que que a gente deve usar, como que a gente deve usar. Bom, pessoal, a prática baseada em evidência hoje, ela tem que ser o nosso guia. Ela tem que ser a forma como nós conduzimos a nossa profissão, a nossa prática clínica. Por quê? Porque decisões clínicas deveriam, sempre que possível, ser tomadas com base em evidências científicas. Então, não adianta você chegar lá no seu paciente e fazer uma coisa que você acha que é o melhor, mas que você não tem certeza. Ou você fazer uma coisa, uma intervenção, propor um tratamento que alguém falou para você que é bom, que um vendedor de curso falou de método, você fez o curso daquele cara e ele falou que aquilo é bom e que aquilo vai mudar a vida dos seus pacientes. Você não pode acreditar no que os outros falam, no que as outras pessoas te dizem. Você só pode acreditar naquilo que você mesmo estuda e identifica como válido, né, como adequado, como algo de qualidade. Até porque vendedores de cursos querem vender. Vendedores de métodos, de novos protocolos, e a gente vive uma era digital, né, de redes sociais em que isso está acontecendo demais. As pessoas querem ganhar dinheiro. Não estou falando que todo método, que todo protocolo é ruim, mas eu estou falando que antes de um profissional fazer aquele curso, gastar seu dinheiro, seu tempo e pior, aplicar aquele método, aquela intervenção no seu paciente, que pode fazer o paciente também perder tempo, também perder dinheiro e pior, que pode ser maléfico para o paciente. Então, antes disso, você, enquanto profissional, precisa ter a capacidade de avaliar se aquilo ali, se aquela decisão clínica, né, com aquele paciente, se ela é adequada, se ela é correta, baseado no que você leu, no que você estudou, no que você encontrou nas evidências científicas. Então, o que que é a PBE? A PBE, então, na verdade, embora a gente fale, né, sobre a pesquisa, sobre a evidência, a PBE, ela integra três elementos importantes. Então, o que que é a prática baseada em evidência? Você ser um profissional que atua de acordo, né, com esse guia, com esse método mesmo, mas a gente não pode chamar de método, né? Mas que essa prática é o seguinte: primeira coisa, você sempre precisa fazer com o seu paciente tomar a sua decisão clínica de acordo com aquilo que as pesquisas de alta qualidade indicam. E aí, gente, não sou eu que estou falando, é a ciência, né? Nós estamos numa faculdade, nós estamos em um curso superior, e se a gente está aqui é porque a gente acredita nela, né? Então aqui nós vamos deixar um pouquinho de lado discursos, e eu também não vou entrar nesse mérito, né? Mas nós vamos deixar um pouco de lado discursos anti-vacina, discursos, como eu posso dizer, negacionistas, né? Porque se nós estamos na disciplina de metodologia científica e se nós estamos num curso superior, aonde tudo que você vai aprender aqui foi descoberto e desenvolvido através do método científico das pesquisas ao longo das últimas centenas de anos, se você está num curso superior, se você está buscando uma formação superior e se você né, está aqui nessa disciplina, você deve acreditar na ciência e no método científico. Nós vamos falar daqui a pouquinho, existe ciência de tudo que é tipo. Ciência ruim, ciência boa, né, de baixa qualidade, de alta qualidade. Você vai acreditar na pesquisa de baixa qualidade? Não, porque aquela pesquisa de baixa qualidade, ela foi mal conduzida e os resultados dela não são cientificamente confiáveis. Eles não são acreditáveis.
Se eu fiz uma pesquisa mal feita, se eu fiz uma pesquisa de baixa qualidade, uma pesquisa que dá margem para um monte de problemas, eu não posso acreditar nos resultados. Então, esse é o primeiro elemento da prática baseada em evidência. Você sempre tem que aplicar, sempre não, né? Sempre que possível. Porque nem sempre a gente tem a melhor evidência, a pesquisa de mais alta qualidade disponível. Vamos falar, por exemplo, lá no início da pandemia, né? Quando não tinha estudos sobre o que era a doença, sobre o que é melhor, né? Melhor intervenção com aqueles pacientes. Então, os profissionais estavam ali se virando do jeito que dava, porque a gente não tinha ainda, né? A pandemia tinha acabado de começar, a gente ainda não tinha tempo de ter pesquisas de alta qualidade. Então, muitas vezes, os profissionais foram lá para o campo, né, de batalha, né, para o campo clínico, para o campo de atendimento, nos métodos de tentativa e erro. Isso é o ideal? Não, mas era o mundo real que nós estávamos vivendo naquela época. O problema é que muito paciente morreu nessa tentativa e erro. Por quê? Porque muitas vezes os profissionais erraram. Erraram porque quiseram? É culpa deles? Não. Os caras eram, né, estavam lá na linha de frente, extremamente corajosos, não tinham informação de artigos científicos. Então foi feito com o que eles tinham de conhecimento. Mas infelizmente, como o conhecimento era pequeno, era baixo, muita gente acabou morrendo. Então, sempre que possível, a gente precisa fazer com os nossos pacientes aquilo que as evidências, que as pesquisas mostram, mas pesquisas boas, pesquisas de alta qualidade. Além disso, é extremamente importante que você também considere a sua expertise, o seu conhecimento prático enquanto profissional. Então não adianta nada você ver lá na literatura que o método X é o melhor método, as pesquisas de alta qualidade indicam que aquele é o melhor método, é o melhor tratamento para o seu paciente, se você não tem expertise, se você não tem habilidade na prescrição ou na condução ou na realização desse tratamento. E o terceiro elemento da PBE seriam as preferências do seu paciente. É importante você considerar, sim, o que seu paciente quer. Não adianta você propor uma intervenção que ele não aceita fazer. Ninguém pode obrigar um paciente a fazer uma intervenção que ele não quer. Assistam depois uma série na Netflix, que não sei se ainda tem, mas ela chama Vinagre de Maçã, que é sobre uma paciente, né, que descobre um tumor no braço, e a equipe médica, né, tem lá as pesquisas mostrando para ela, né, de alta qualidade, o que é o melhor tratamento. A equipe tem total expertise para propor esse tratamento, mas a paciente se recusa. E não tem Cristo na Terra que faça um paciente, que faça você conduzir a intervenção em um paciente que ele não queira, né? Claro, a não ser em casos extremos relacionados à vida ou morte, em que são, né, entra-se com ação judicial para isso. Mas não é o nosso dia a dia. Então é isso. Para você ser um profissional que atua na prática, né, com prática baseada em evidências, embora o nome fale, né, baseado em evidência, você não se baseia só na evidência para tomar uma decisão clínica. Você também precisa considerar a sua expertise, os seus conhecimentos e você também precisa considerar as preferências, né, do paciente. Sempre então que você considera os três igualmente, esses três elementos, e eles são iguais, gente, eles têm o mesmo peso. Não é porque a pesquisa está aqui em primeiro lugar que ela é a principal. Ela podia estar aqui, ela podia estar aqui. Nenhum desses três elementos é mais importante. Ah, mas Kênia, é prática baseada em evidência. A evidência tem que ser a mais importante. Não. A evidência não é a mais importante. Os três elementos têm a mesma importância. Porque se você propõe uma intervenção que a melhor evidência fala que é boa e que você tem muita expertise para conduzir, mas o seu paciente não quer, o seu paciente não tem dinheiro, não tem condição de seguir com essa intervenção que você está propondo, nada vai ser feito. A sua decisão clínica foi errada. Então, você precisa obrigatoriamente considerar igualmente esses três elementos. Então, é aquilo, ó. Eu sou fisioterapeuta, eu tenho um paciente com osteoartrose de joelho avançada e eu vi que a melhor opção para ele seriam exercícios na água, porque tem menos impacto, eu vou conseguir, né, com a resistência do líquido, fazer exercícios de fortalecimento.
Então, eu vi, tem artigos de alta qualidade metodológica me mostrando que hidroterapia, exercícios aquáticos é a melhor solução para esse paciente. Bom, então, dentro da prática baseada em evidência, eu estou considerando o primeiro elemento, que é a evidência de alta qualidade. Mas e se meu paciente tem medo de água? Não adianta. Ele não vai fazer os exercícios terapêuticos aquáticos. Por mais que aquilo ali tenha muita evidência, seja a melhor evidência disponível. E se em relação a você, terapeuta, você não tem expertise, né? Você não tem habilidade nenhuma de exercícios aquáticos ou não tem piscina no local que você atende para fazer a hidroterapia, os exercícios aquáticos. E aí? Então, não adianta, pessoal, nós queremos, né, considerar que a melhor evidência é o mais importante, até porque aparece no nome da prática, prática baseada em evidência. Então, a evidência é o mais importante? Não. Se você também não considerar a sua experiência, a sua expertise e as preferências do paciente, você não consegue fazer prática baseada em evidência. Então, a prática baseada em evidência, ela tem que ser uma junção igual desses três elementos. Toda vez que você tomar uma decisão clínica, você precisa considerar a melhor evidência, sim, o melhor artigo, os artigos de alta qualidade metodológica, mas também a sua expertise e as preferências do seu paciente. Então, né, o que quer dizer, né, em termos práticos, o seu conhecimento, as suas habilidades, ou seja, esse quadradinho aqui, né, ó, de experiência clínica. O que isso quer dizer? Bom, experiência clínica é aquilo que você, enquanto profissional, traz como carga, né, prática ali, como experiência, como expertise. Então, tudo que você aprendeu na sua formação e depois nos seus anos de prática profissional, né, os cursos que você tem, o know-how que você tem ali, enfim. Então, a sua capacidade de fazer uma reflexão crítica. Você vai propor exercício de hidroterapia. Você tem experiência, expertise nesse tipo de exercício? Ah, você vai propor para o seu paciente terapia cognitivo-comportamental. Ou você vai propor uma mudança de decúbito no leito. Isso, você tem expertise na condução, né? Você tem habilidade na condução dessa proposta, dessa decisão clínica? Enfim, aqui era um exemplo, eu já dei outros, né? Que era um exemplo específico da fisioterapia. O que quer dizer as preferências do paciente? Ué, gente, porque o paciente ele tem que te ajudar a tomar a decisão clínica. Então, o que ele prefere? Qual que é a expectativa dele? Quais que são os valores daquele paciente? O que é importante e viável para ele, né? Então, isso requer flexibilidade, diálogo, habilidades de comunicação. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Há uns 2 anos atrás, quase 3 anos, não, há 2 anos atrás, eu rompi o ligamento cruzado anterior do joelho. E aí, eu fui, né, no ortopedista, e aí o ortopedista fez o quê? Prática baseada em evidência comigo. Primeira coisa, ele me mostrou o que era melhor no meu caso. Né? Pro meu caso, eu jogo futevôlei, queria voltar a jogar o mais rápido possível, não queria abandonar a minha prática esportiva. E aí ele virou e falou para mim, olha, você teve uma lesão, uma ruptura isolada do ligamento cruzado anterior, ou seja, você não teve lesão em nenhuma outra estrutura do joelho. Então ele me mostrou, né, na evidência científica, nos melhores artigos que tinha ali de evidência, de alta qualidade, o que era o melhor para o meu caso. Então ele colocou o seguinte, ó, o melhor para o seu caso é fazer uma cirurgia. De preferência, uma cirurgia por robótica, que é uma cirurgia minimamente invasiva e que a gente reconstrói lá o ligamento, pega um enxerto de outro músculo e reconstrói o ligamento, parafusando ali 2 pinos, né, 2 parafusos de titânio. Isso é o melhor que a gente tem hoje. Além disso, a evidência também fala que você precisa operar o mais rápido possível. Por quê? Porque quanto mais tempo você deixar passar, mais chance você tem de lesionar outras estruturas no seu joelho. Mais devagar vai ser a sua recuperação, pior vai ser o seu prognóstico. Então, primeiro ponto, ele me mostrou o que a evidência, a melhor evidência apontava na literatura. Seria a cirurgia de reconstrução, de preferência por robótica, que seria menos invasiva, eu ia voltar mais rápido para a prática clínica e, né, o ideal é que eu operasse o mais rápido possível. Ele, enquanto ortopedista,
Segundo elemento da PBE, ele tinha conhecimento, expertise nesse tipo de cirurgia. Então, ele fazia cirurgia por robótica, ele tinha experiência com isso, ele tinha vaga na agenda para ser feito, né, o mais rápido possível. Então, o conhecimento, o know-how ali, o que dependia do meu médico, ele também tinha. E aí agora vinha para mim, Kênia. Kênia, tinha condição de fazer essa cirurgia financeira, por exemplo, se ela tivesse que ser particular, eu tinha dinheiro, ou se fosse pelo plano, meu plano cobria essa cirurgia por robótica, que é uma cirurgia mais cara. Outra coisa, ele queria me operar em 2 semanas. Eu poderia, será, operar em 2 semanas? Porque se, por exemplo, eu sou um profissional autônomo e eu dependo de estar ativo para trabalhar, eu vou ter que me programar. Com 2 semanas não é o suficiente para mim. Eu vou ter que me programar, fazer um caixa aí, porque eu sei que eu vou ficar algumas semanas depois de repouso. Então, notem que prática baseada em evidência é isso. A melhor evidência era uma cirurgia por robótica o mais rápido possível. O meu médico tinha expertise para isso e agenda. E eu, né, a minha cirurgia foi coberta pelo plano, o plano cobria esse tipo de cirurgia, e eu tinha a possibilidade, sou, né, carteira assinada, eu tinha a possibilidade de operar nesse período. Então, quando cruzou os 3 elementos, o meu médico conversou comigo. Você tem flexibilidade? Ele conversou, né? Você tem condição? É viável para você? A partir do momento que nós dois concordamos que então, de fato, essa era a melhor solução, em 2 semanas eu fui para a cirurgia. O que a gente quer dizer de pesquisa, né, de alta qualidade? A gente tem artigos científicos sendo publicados todos os dias. O problema é que a maioria são estudos ruins. As pessoas se preocupam mais em publicar em quantidade, um volume, um número de artigos, independente da qualidade que essas coisas, né, que estão sendo publicadas estão aí. Então, hoje, será que nós podemos confiar nos resultados dos estudos que estão publicados? Será que são estudos relevantes? Então, na verdade, a gente tem que saber avaliar qual artigo é bom e qual artigo é ruim. Nós vamos, né, passar por isso aqui ao longo da disciplina. Hoje nós vamos começar a entender um pouco sobre o que é um artigo, né, sobre quais elementos que tem que ter num artigo, sobre o que é uma revista boa, mas ao longo da disciplina nós vamos conversar mais sobre isso. Para o paciente, gente, por que a PBE é importante para o seu paciente? Ué, gente, se você está proporcionando a melhor intervenção que está mostrando, né, na literatura, além disso, é uma opção que você domina e que ele concorda, ué, então ele vai receber o tratamento mais efetivo. Fui eu no meu joelho. Eu recebi o tratamento mais efetivo, eu me recuperei super rápido. E a média, né, de retorno para as atividades, né, depois de uma ruptura de cruzado anterior, voltar para as atividades, principalmente na areia, que é uma superfície instável, né, porque eu jogo futevôlei, era de 6 a 8 meses no mínimo, podendo chegar até 1 ano o período de recuperação. Com 4 meses e meio eu voltei a jogar futevôlei. Quer dizer, eu tive um tratamento efetivo, seguro. Claro que isso não envolveu só a cirurgia, né? Depois eu procurei um bom fisioterapeuta que também fez prática baseada em evidência comigo, tinha expertise, me mostrou o que tinha de melhor na fisioterapia para o tratamento e eu me dispus a realizar esse plano. Então, foi prática baseada em evidência lá com o ortopedista e foi prática baseada em evidência com o fisioterapeuta. E isso me fez ter o tratamento mais efetivo, tanto no médico quanto na fisioterapia. E eu melhorei rápido. Se eu estou vendo que eu melhoro rápido, eu sou mais ativa no meu plano de tratamento, eu colaboro, eu vou aderir a esse plano de tratamento melhor. Por quê? Porque eu estou melhorando. A partir do momento que eu vejo que eu estou melhorando, eu estou vendo que aquilo faz efeito. Então, eu vou continuar fazendo aquilo. Para os profissionais, ué, se você é resolutivo, se você... Olha lá meu ortopedista. Eu indico o meu ortopedista e o meu fisioterapeuta para todo mundo. Por quê? Porque eles me forneceram o melhor tratamento. Eles me mostraram o que tinha de bom na evidência, eles tinham expertise em conduzir aquela intervenção que eles encontraram na evidência e eles me escutaram em relação a paciente, o que eu estava disponível, o que era viável para mim. Então, gente, se são profissionais resolutivos, eu indico eles para todo mundo. Eu fortaleço não só a profissão, olha,
Ortopedia é bom, fisioterapia é bom. Por quê? Porque me melhorou. Então eu fortaleço não só a profissão, mas eu fortaleço especificamente aquele profissional. Bons resultados com pacientes te fazem ter sucesso profissional. Esse ortopedista é um ortopedista ótimo, né? As consultas particulares dele são caríssimas. Graças a Deus eu tinha pelo meu plano de saúde. Mas eu indico ele para todo mundo. O meu fisioterapeuta é um fisioterapeuta caro, né? Ele tem 3 clínicas atualmente de fisioterapia. Ele é um fisioterapeuta caro. Por que ele é caro? Porque ele é bom. E ele se dá o luxo de cobrar o valor que ele acha que o trabalho dele vale. Por quê? Porque ele melhora os pacientes dele. Ele coloca a melhor evidência junto com a expertise dele e junto com o diálogo com o paciente para juntos entender o que é melhor para ele. Ele é resolutivo. Se ele é resolutivo, ele pode cobrar o valor que ele acha que o trabalho dele vale. Por quê? Porque as pessoas que recebem indicação vão pagar porque querem melhorar, porque sabem que com ele elas vão melhorar. E claro, né, gente, isso é ótimo para os financiadores de saúde. Se os pacientes melhoram mais rápido, eu gasto menos dinheiro com saúde, né, com intervenção. Eu, né, fiquei no hospital nem 24 horas para fazer a minha cirurgia de joelho. Então, eu sou uma paciente barata, né, para os financiadores de saúde, ou seja, para o hospital, para o SUS, para o meu plano de saúde. Só que qual é o problema quando a gente fala de prática baseada em evidência? Especificamente, qual que é o problema da evidência? Por quê? Porque a sua expertise é algo que você vai adquirir ao longo dos seus anos aí de faculdade e depois na sua vida profissional. Saber escutar o seu paciente, dialogar com ele, também é algo que você aprende ao longo do seu curso e depois também com a prática clínica você vai, né, ir lapidando essa habilidade. Mas o problema da evidência é o seguinte: a cada dia, a cada semana, a cada ano, multiplica, triplica, quadruplica o número de artigos publicados. Só que, como a gente falou, a maioria desses artigos são ruins, são de baixa qualidade. Então, gente, a gente fica literalmente afogado em um mundo de artigos ruins. A questão é que é seu papel, é sua obrigação, é seu dever saber mergulhar nesse mundo de artigos e separar os ruins dos bons. É só assim que você vai conseguir ser um bom profissional baseado em evidência. Bebendo uma água. Então, se você quer ser um bom profissional, você tem que ser capaz de identificar a melhor intervenção ou o melhor protocolo ou a melhor evidência para o seu paciente. Lembrando que especificamente aqui agora nós vamos falar da evidência, do artigo, mas isso não significa, de novo, né, que ele é o mais importante. A evidência de alta qualidade é tão importante quanto a sua expertise, que é tão importante quanto as preferências do seu paciente. Então vamos lá, quais são os passos da PBE? Bom, a gente tem 4 passos para colocar a prática baseada em evidência em prática, né? Porque ela é uma prática. Então, quais são esses passos? Primeira coisa, você tem lá um paciente, algum caso clínico, alguma situação ali na sua vida profissional que você precisa tomar uma decisão. E você não sabe bem o que fazer, você tem alguma ou algumas dúvidas, perguntas em relação àquele caso. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é transformar essa dúvida sua em uma pergunta respondível, uma pergunta adequada. Depois que você transforma essa pergunta em uma pergunta adequada, em uma pergunta respondível, você vai buscar, né, nas bases, você vai buscar na literatura a melhor evidência que seja capaz de responder a essa dúvida. Depois que você encontrou o artigo, você vai acreditar naquele artigo piamente? Não antes de ver se ele é um bom artigo. Porque a gente já falou que a maioria dos artigos publicados na literatura hoje são ruins. Então, depois que você faz o passo 2, que é achar a melhor evidência, você precisa avaliar, né, criticamente a qualidade dessa evidência. Seja crítico. Essa evidência é boa? É um artigo bom? Foi bem conduzido? Se ele é um artigo bom, eu posso acreditar nos resultados dele para levar lá para o meu paciente e conversar. Não, ele não é um artigo bom, então ele não serve para eu fazer, né, tomar nenhuma decisão em relação ao meu paciente. Beleza, depois que você
achou uma evidência e viu que ela é boa, né? Avaliou criticamente, então essa evidência é boa, o que que você vai fazer? Só a evidência sozinha é prática baseada em evidência? Não. Você vai integrar essa evidência com os seus valores, né? A sua expertise e as preferências do seu paciente. Então, lembra que prática baseada em evidência é a evidência boa, mais a sua expertise, mais as preferências do paciente. Então, vamos falar separadamente de cada um desses passos, né? Então, vamos falar de transformar a necessidade de informação em uma pergunta respondível. O que é isso, gente? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Temos um caso clínico aqui de uma mulher com 43 anos de idade. Ela tem dor lombar aguda, né? Há 2 semanas ela tá com essa dor. E a dor tá irradiando para a perna esquerda. Essa paciente não tem déficit neurológico, e ela fala que essa dor apareceu durante o levantamento de um objeto pesado, né? Então, na hora que ela foi levantar esse objeto, uma caixa, qualquer coisa lá, uma mala pesada, ela sentiu a primeira vez essa dor, né? Que foi há 2 semanas atrás, e desde então essa dor tá piorando, ela, né? Tá evoluindo. Ela foi ao médico, o médico receitou um analgésico, anti-inflamatório, repouso na cama até a dor passar. Observem, gente, que de acordo com esse caso clínico, eu poderia fazer várias perguntas. Eu poderia, por exemplo, ter perguntado, gente, será que carregar o peso é a maior causa desse problema? Ou será que ela já não tinha fraquezas musculares antes e esse peso foi só a gota d'água? Não foi o maior problema. Ou eu posso perguntar, será que essa dor lombar, esse episódio, poderia ter sido prevenido se ela fizesse, né, atividade antes, ou se ela tivesse orientações sobre como carregar o peso? Ou como eu posso decidir se ela tem mesmo comprometimento nervoso? Aparentemente ela não tem. Mas será que tem algum teste? Será que tem alguma coisa que eu posso diagnosticar de fato se ela tem ou não um comprometimento nervoso? Ou que teste que seria útil para descartar uma doença, né, uma condição grave? Pode ser um problema muscular? Pode, mas será que essa paciente não tem uma outra condição grave? Será que nessa na hora que ela pegou esse peso, ela não teve uma lesão mais grave na coluna, por exemplo, né, e que está irradiando para o nervo na perna? O médico deu repouso para ela, mas será que o repouso é a melhor solução para essa paciente? Será que ficar parada é a melhor intervenção? Qual que é a probabilidade de eu não fazer nada a esse problema se resolver? Provavelmente muitos de vocês já tiveram em algum momento dor nas costas e vocês não fizeram nada e essa dor se resolveu sozinha. Mas será que ela vai voltar em algum momento? Ou então, qual intervenção eu poderia fazer para melhorar a dor? Vocês observam que em um caso clínico, em uma paciente simples, eu poderia ter várias dúvidas? Dúvidas sobre etiologia da doença, né? O que levou a esse problema? Qual que é a etiologia dessa condição? Ou sobre o diagnóstico. Será que tem comprometimento nervoso? Será que ela tem alguma outra doença? Ou sobre prognóstico, né? Qual que é a probabilidade disso se resolver sozinho? Qual que é o prognóstico dela de estar sem dor daqui a um mês? E sobre intervenção, né? O que eu posso fazer? Qual que é o melhor tratamento para aliviar essa dor? Então, observem que você poderia ter várias dúvidas em relação a esse tratamento. Isso vai depender, gente, de você. Tem profissional que entende tudo sobre dor lombar, lombalgia, etiologia da doença, tal, diagnóstico, prognóstico. Ele não vai ter dúvidas sobre isso. Então, ele não vai precisar elaborar uma pergunta, buscar a melhor evidência. Por quê? Porque ele já tem essa resposta. Ele já tem conhecimento, ele já tem experiência ali com isso, ele já buscou outras vezes evidência, ele já sabe a resposta. Mas às vezes você vai ter um paciente com uma síndrome rara que está lá no leito da UTI e que você não sabe qual que é a melhor conduta para ter com ele. E se você tem alguma dúvida em relação a algum caso clínico, claro que é importante às vezes discutir com outros colegas, mas cuidado ao acreditar piamente na opinião dos outros. Mesmo que seja um expert, mesmo que seja um profissional, né, excelentíssimo no que ele faz. Opinião vai ser sempre opinião. Então, você precisa treinar a sua capacidade, a sua prática
de elaborar suas próprias perguntas em relação a um caso clínico e buscar, né, uma resolução e buscar uma resposta na literatura. Se você fez a sua pergunta, né? Então você fez uma pergunta lá sobre etiologia, sobre diagnóstico, prognóstico, intervenção, independente da pergunta que você fez. Kênia, posso fazer mais de uma pergunta? Oi, pode. Claro que pode, se você tiver mais de uma dúvida, pode. Depois você vai fazer o que então? Criei a minha pergunta, já sei exatamente qual que é a dúvida, qual que é a pergunta que eu tenho sobre esse caso clínico. Então agora eu preciso buscar a melhor evidência, um artigo bom na literatura que seja capaz de me responder qual que é essa me responder essa pergunta que eu fiz. Para isso, pessoal, nós vamos precisar, quando você vai achar a melhor evidência para responder à sua pesquisa, nós precisamos obrigatoriamente de saber duas coisas. Saber buscar, né, fazer buscas nas bases de dados e saber qual o tipo de estudo que você está procurando, porque nós temos vários tipos de estudos. Nós temos estudos descritivos que respondem a um tipo de pergunta, estudos observacionais que respondem outro tipo de pergunta, estudos experimentais que respondem outro tipo de pergunta. Claro que nós vamos ter aula de tudo isso aqui na disciplina de metodologia. Então, a gente vai ter uma aula de busca em bases de dados, que vai ser uma aula síncrona, né? Porque eu falei que eu precisava entrar com vocês nas bases e mostrar. Nós vamos ter aula sobre os desenhos de estudo. Então, vamos ter uma aula para estudos observacionais, uma aula para descritivos e experimentais, né? Vamos falar de tudo isso. Por quê? Porque você só vai conseguir encontrar a melhor evidência se você souber entrar numa base de dados, Medline, Lilac, Cielo. Então, você tem que ser capaz de saber entrar numa base de dados e saber o que você está procurando. Ah, Kênia, eu fiz uma pergunta sobre etiologia da doença, então eu vou ter que talvez procurar um estudo descritivo. Ah, eu fiz uma pergunta sobre diagnóstico e prognóstico da doença, então talvez você vai ter que procurar um estudo observacional. Não, Kenny, eu fiz uma pergunta sobre intervenção, então talvez você vai ter que buscar um estudo experimental. Então observem que quando você vai lá depois que você fez a sua pergunta e aí vai partir para buscar o melhor artigo, primeiro você tem que saber onde buscar, como buscar e o que buscar. Então, você tem que saber quais bases existem e como entrar nelas. E depois que você entra nas bases, você tem que saber qual estudo buscar ali dentro que seja capaz de responder a sua pergunta. Novamente, nós vamos ter aula tanto de busca em base de dados, né, quanto tipos de estudos. Depois, você precisa avaliar criticamente a qualidade da evidência. O que é avaliar criticamente a qualidade da evidência? É aquilo que a gente falou. Vários estudos publicados atualmente na literatura. A gente tem um mundo de informação sobre todos os assuntos possíveis. Como que eu vou acreditar naquele artigo, no resultado daquele estudo? Eu só vou acreditar no resultado daquele estudo se aquele estudo for bom, se ele tiver uma qualidade boa. Se ele tiver, então, uma validade boa, se ele for válido, se ele for adequado para responder à minha pergunta. Então, eu vou falar especificamente da minha área, né, que é a fisioterapia, mas isso se aplica a qualquer área da saúde, porque nós estamos cheios de coisas ruins aí. Na verdade, então, eu vou falar de uma outra área, uma área que não tá ninguém aqui, que é, aliás, não, acho que não tem, medicina. Por exemplo, na medicina, o pessoal tá usando soroterapia a rodo para tudo. E tem vários estudos mostrando que a soroterapia, de fato, melhora a disposição, diminui a incidência de doenças, tá. Esses estudos são bons, gente? Não. São estudos ruins. São estudos ruins. Ok, né? Então a soroterapia é ruim? Não, a soroterapia ela é boa, se você estiver desidratado. Se você tiver desidratado ou correr o risco de desidratar ou tiver que ter, né, a infusão de algum medicamento através de soro, a soroterapia ela é ótima. Apenas para isso.
Se você não está desidratado, se você não tem nenhum outro problema que te justifique, né, a medicação na veia, você não precisa de soroterapia. Sabe qual que é o problema, gente? O problema é que uma sessão lá, uma infusão lá de soroterapia é cara. E os médicos estão rachando de ganhar dinheiro com uma bobeira que as pessoas inventaram. Soroterapia é bom? É bom para quem está desidratado. Ah, acordei desanimadinha hoje, vou lá fazer uma sessão de soroterapia. Gente, você pode até sair de lá um pouco mais revigorado, né? Você tomou uma dose ali de líquido, mas isso não vai mudar em nada a sua saúde, isso não vai mudar em nada o seu corpo. É dinheiro jogado fora. Quem está falando isso sou eu? Não. São os artigos de alta qualidade metodológica. Os artigos de alta qualidade metodológica mostram que a soroterapia só é eficaz para pessoas que estão desidratadas ou para infusão de medicamentos pela veia. Do contrário, se você não tem nenhum desses dois problemas, ela é um placebão. Você vai sair de lá achando que tá melhor mesmo, porque o bem-estar está relacionado com o tanto que a gente acredita que está bem, e é um placebão e você gastou um dinheirão. Ou, por exemplo, né, essas prescrições aí de medicamentos, de né, enemas de café, ou seja, infusão de coisas aí via retal, pelo ânus mesmo, não tem evidência, nada. Tem artigo. Ah, Kênia, mas eu vi um cara uma vez mostrando um artigo sobre isso. Gente, artigo ruim, de qualidade ruim. O papel aceita tudo, até bosta, não é? O que a gente mais tem hoje são artigos ruins e picaretas usando esses artigos ruins para vender produtos e ficar rico nas nossas costas. E qual que é a questão disso tudo? É que a maioria das pessoas não sabe avaliar a qualidade de um artigo. Então, se as pessoas não sabem avaliar a qualidade de um artigo, elas vão acreditar no que nesses picaretas estão falando. Então, é importante a gente avaliar a qualidade desse estudo, o impacto, a aplicabilidade, o significado clínico disso. E aí, então, Kênia, então beleza, eu quero identificar qual é a melhor evidência. Primeiro, a gente precisa identificar de onde que vem a evidência. Cuidado, gente, a evidência ela não vem de sites, blogs, vlogs, ela não vem desses lugares. Ela não vem da minha cabeça e do que eu aprendi na faculdade. Ela não vem da minha experiência. Ela não vem da opinião de fisioterapeutas ou da opinião de experts. E aqui, ó, eu vou até abrir aqui, ó, que eu quero colocar aqui em negrito, porque é isso que eu quero que vocês vejam. Vou colocar em negrito, sublinhado, a outra cor. Por quê, gente? Porque muitas vezes a gente acredita que a evidência, eu vou entrar aqui no chat GPT para ele me falar, eu vou entrar nesse blog, nesse site aqui do Drauzio Varela. Ah, não, isso aqui foi um trem que eu aprendi na faculdade. Você se formou tem 10 anos, mas você ainda acha que o que você aprendeu na faculdade, claro que tem coisas que você aprendeu na faculdade que você vai levar para sua vida inteira, que não vai mudar. Mas tem coisas, gente, que mudam. Nós estamos numa área da saúde que está diretamente envolvida com tecnologia. Então, todo dia surge uma forma nova de fazer uma punção, de fazer um exame, de promover algum protocolo de tratamento novo. Então, a gente precisa ser capaz de se atualizar, né? Ai, Kênia, mas eu perguntei para o melhor fisioterapeuta que eu conheço, para um expert da área. Expert, outros profissionais, sempre vai ter a opinião dele envolvida. Então, de onde que vem a evidência? A evidência da prática baseada em evidência, ela vai vir de onde? De artigos científicos de alta qualidade metodológica. E de nenhum outro lugar. Se você pegou informação em qualquer outro lugar que não seja de um artigo de alta qualidade metodológica, você não está fazendo prática baseada em evidência. Então, vamos falar um pouco sobre o artigo científico, né? O artigo ele é fruto de uma investigação mesmo, científica, com um protocolo, uma pesquisa sistemática, cheia de critérios, de passos a serem conduzidos. E ele vai ter um produto, né? Essa pesquisa científica ela vai ter um produto. Cuidado, qualquer pesquisa científica pode ter um produto. Se você faz um trabalho lá da faculdade, isso vai gerar um relatório. Se você faz um TCC, se você faz um mestrado ou um doutorado, você também vai ter pesquisas científicas como produto desse trabalho.
E se você faz uma pesquisa independente, né? Ou mesmo nessas pesquisas aqui, você pode publicar isso em um artigo. Então, por exemplo, TCC da graduação. Eu sou orientadora de TCC da fisioterapia. Atualmente, de todos os TCCs, sou eu que oriento. Todos os TCCs da fisioterapia atualmente são publicados, né, em revistas científicas. Desculpa. Atualmente, todos os TCCs, né, todos que foram para trás aí defendidos estão publicados ou submetidos em revistas científicas. Quem faz um mestrado pode pegar ali o seu produto, a sua dissertação de mestrado, escrever um artigo a partir daquilo e publicar em uma revista. Quem faz um doutorado pode ali pegar a sua tese depois e escrever, né, um, dois artigos científicos e submeter em revistas depois. Então, a gente tem que tomar cuidado para saber diferenciar um artigo científico de qualquer outra coisa. Por quê? Porque um relatório de pesquisa, por exemplo, né? Ah, você fez um trabalho lá de faculdade. E aí você escreveu um relatório. Esse relatório, você pode jogar ele na internet. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque esse relatório não significa que ele foi desenvolvido por experts ou corrigido por experts da área. Então, quando você acha, eu estou fazendo um trabalho, Kenny, achei um outro trabalho de um outro aluno de faculdade lá na internet. Isso não tem garantia nenhuma de qualidade. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Muito menos se você está lá formado, tem uma dúvida sobre um caso clínico e pega esse tipo de trabalho para resolver a sua dúvida. Esse tipo de trabalho, relatórios de pesquisa, não tem a menor garantia de qualidade. Ah, Kênia, mas peraí, agora a gente está falando de monografia. Monografia é um trabalho que foi orientado por um professor e passou por uma banca. Claro que ele é um trabalho mais específico, provavelmente foi feito com um rigor maior do que um simples trabalho, né, acadêmico de alguma disciplina de faculdade. Ele vai ter um maior detalhamento, mas ainda assim não existe garantia de que aquilo ali foi corrigido e revisado por experts. Sabia que tem um monte de orientador ruim que não corrige o trabalho do aluno? E o trabalho do aluno chega lá para ser defendido, a banca aceita de qualquer jeito para se ver livre daquele aluno, e é uma monografia horrível, é um TCC péssimo. Na verdade, quando a gente faz buscas na literatura, existem mais TCCs ruins do que TCCs bons. Não, Kênia. Então vamos sair do TCC, porque eu entendo que TCC, talvez a da graduação, ele ainda não é tão bom. Vou falar de uma dissertação de mestrado, de uma tese de doutorado. É claro, gente, que uma dissertação de mestrado e uma tese de doutorado vão ter ainda talvez mais rigor metodológico, sim. Né? Às vezes os orientadores de mestrado, de doutorado, têm uma atenção maior com o orientando, né, com o aluno. Vão desenvolver pesquisas maiores, porque um mestrado demora pelo menos 2 anos, um doutorado 4 anos. Então, claro que são pesquisas que possivelmente são pesquisas melhores, mas ainda assim não existe garantia nenhuma de qualidade desses textos. Mas, Kênia, eu estou baseando a minha decisão clínica numa dissertação, numa tese de doutorado. Gente, existem várias teses de doutorados ruins, provenientes de vários programas de pós-graduação ruins, que foram orientados por vários professores ruins. Então, mesmo que seja uma tese de doutorado, não tem garantia que aquele texto é bom, que aquele texto foi corrigido. Eu conheço aluno que fez o doutorado inteiro nas coxas, porque o orientador não ajudava, não corrigia o texto, não estava presente, e ele fez do jeito que ele achava que tinha que ser. Ué, mas se o aluno de doutorado fosse capaz de fazer um trabalho de doutorado sozinho, bom, ele não precisava do doutorado. Então, quer dizer, ele fez um trabalho mais ou menos, porque ele não tinha conhecimento para isso, porque quem deveria ter o conhecimento, que é o orientador, não fez um trabalho bem feito, não orientou, não foi presente do jeito que deveria. Então, a gente chega na seguinte pergunta, né? Olha, então, de onde que vai vir a minha evidência de alta qualidade? Artigos, gente. Somente de artigos científicos. Os artigos científicos, eles são sempre publicados, né, em revistas científicas e geralmente são revisados por experts das áreas.
A gente vai falar daqui a pouco que ainda assim tem artigo ruim. A gente já falou isso, na verdade. Então, eu preciso ser capaz de encontrar artigos e artigos bons, né? A gente vai falar daqui a pouquinho que nem toda revista é boa e nem toda revista, então, corrige com rigor os artigos que são publicados nela. Nós vamos falar ao longo do semestre disso, né? Mas os artigos, eles podem ser classificados em dois tipos: os artigos originais e os artigos de revisão. Quem são os artigos originais? Artigos originais são aqueles artigos que você vai coletar os seus próprios dados. Então, você vai pegar lá pacientes, indivíduos, corredores, mulheres pós-cirurgia plástica, idosos, crianças, né? Você vai pegar os seus próprios dados e coletar. Então, você vai aplicar um teste, um questionário, uma entrevista, você vai coletar os seus dados. Por outro lado, um estudo de revisão é quando você não vai coletar dados com pacientes. O que você vai fazer? Você vai pegar estudos na literatura que já são publicados sobre aquele assunto, sumarizar, juntar tudo em um único estudo que a gente chama de estudo de revisão. Então, você vai fazer uma revisão do que já existe publicado na literatura sobre aquele assunto. E aí, gente, a gente precisa aprender a reconhecer um artigo científico. Porque muitas vezes, quando eu dou trabalho, né, nas disciplinas que eu dou lá em fisioterapia, medicina, psicologia, a psicologia até que não, porque eu não dou disciplina aplicada, mas enfim. Então eu viro pro aluno e falo assim, eu falo, olha, você vai me apresentar, né, uma intervenção para isso, isso e isso, e eu quero que você traga um artigo que defenda, né, que mostre a eficácia dessa intervenção que você está propondo. Aí, gente, o aluno traz um relato de pesquisa, ou seja, um trabalho de algum acadêmico de alguma outra faculdade que está publicado na internet. E ele acha que aquilo é um artigo científico. Vamos ver, mas peraí. Aquilo não é um artigo científico. Aquilo foi um trabalho que alguma pessoa ou um grupo de pessoas desenvolveu para uma disciplina na faculdade ou para um trabalho da pós-graduação ou seja qualquer outro motivo, mas aquilo não está publicado em uma revista científica. E isso acontece direto, gente, direto. Então, como que eu reconheço um artigo científico? Gente, primeira coisa, todo artigo científico tem que vir o nome da revista, o ano que ele foi publicado, o volume de publicação, as páginas. Talvez nem sempre vai vir essas informações aqui de volume, página, porque hoje em dia tem algumas revistas que elas publicam em fluxo contínuo, né? Então publica todo dia que sai um artigo interessante, que elas aceitam, né? Revisam e aceitam um artigo interessante, elas vão publicando. Então nem sempre vai ter essas edições aqui de volume e página, mas o nome da revista, né? O nome da revista científica e o ano que aquele artigo foi publicado, obrigatoriamente essas informações têm que ter. Então, observe que aqui está o nome da revista de novo, Journal of Physiotherapy, que na área da fisioterapia é uma excelente revista. Outra coisa que tem que ter no artigo científico é o título, né? O título daquele estudo, os autores daquele estudo, como que fala a palavra? Eu esqueci. A afiliação daqueles autores. Então, por exemplo, esse estudo aqui, a afiliação de todos os integrantes era lá da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, tudo isso tem que estar presente no artigo. Tem que ter o resumo como, né, uma das primeiras coisas, as palavras-chave. Olha aqui um outro modelo, né, de artigo aqui, ó. Olha lá o título da revista, o ano de publicação. A gente viu que pode ou não ter essas informações de volume, né, número, página, mas olha lá o nome da revista de novo, o título do artigo, os autores desse artigo, a afiliação desse artigo. Observe que agora esses autores, alguns deles eram da UFMG, alguns deles eram da Universidade de Sydney, da Austrália. Ah, Kenny, entendi. Então, sempre que tiver esse layout bonitinho, é uma revista científica? Não necessariamente. Olha essa aqui. Esse é o Journal of Rehabilitation Medicine, que é uma boa revista também, mas ela não tem aquele layout todo bonitão que a gente viu. Ele é mais simples. Mas ainda assim, ó, nome da revista, ano de publicação, título do artigo, autores do artigo, afiliação desses autores. Aqui embaixo, né, o resumo. A gente pode ter artigos mais simples ainda. Olha esse aqui. Esse aqui tem uma cara de trabalho, né, de faculdade, mas a gente vai ver de novo aqui, ó.
Tem o nome da revista, Revista Latino-Americana de Enfermagem. Tem aqui os dados da publicação, olha lá, número, ano de publicação, o título desse artigo, os autores. A afiliação não apareceu aqui nessa página, mas tem a afiliação, porque olha aqui, ó, na frente de cada nome tem um númerozinho que no final da página vai estar lá a afiliação, né? A que instituição que cada um desses pesquisadores pertencem. Então, gente, o artigo ele tem que ter essas informações. A principal delas é quem? O nome da revista que esse artigo foi publicado. Se não tiver o nome da revista, isso não é um artigo científico. E quais são os conteúdos, então, que eu encontro dentro de um artigo científico? Os elementos dentro de um artigo científico pode até ter uma variação ou outra, mas de uma forma geral, o padrão é a primeira coisa, o título, né? Aonde eu falo o que eu estou fazendo. Depois a introdução, que é a hora que eu vou mostrar o que já existe na literatura, justificar a realização daquele estudo. Ó, já existem estudos sobre isso, mas especificamente isso que eu quero fazer não existe. Tem outras coisas, né, que tem parecido, mas isso aqui não tem. E isso é importante estudar por causa disso, disso e disso. Depois que você justifica a realização do seu estudo, você vai para a metodologia, que é a hora que você conta como que você conduziu esse estudo. Então, quais foram os materiais que você usou, os métodos que você utilizou. Depois que você conta como você fez, como você conduziu esse estudo, você conta os resultados do seu estudo. Falou, olha, então eu encontrei isso, isso e isso. Depois que você apresenta os resultados, você vai discutir os seus achados, a discussão. É a hora que você vai, olha, talvez eu encontrei esse resultado por causa disso, disso e disso. Existem estudos parecidos que encontraram resultados parecidos com o meu, ou não, tem estudos parecidos que encontraram resultado diferente. Por que será que eu encontrei um resultado e esse outro estudo encontrou outro resultado? Então é a hora de você explicar os seus resultados e justificar, confrontar com outros estudos da literatura similares. E por último, a conclusão. A conclusão, gente, é aquela frase não, mas aquele parágrafo de efeito final, sabe? E aí? O que você encontrou com o seu estudo? Geralmente a conclusão ela é pequenininha mesmo, né? Bem sucinta, para que você, de forma geral e rápida, mostre para o leitor qual foi o resultado que você encontrou no seu estudo. E aí, então, como eu disse para vocês, né, por que o artigo ele é confiável? O artigo ele é confiável porque ele passa por um processo de revisão. O que é esse processo de revisão, né, para ser publicado? Vamos supor que eu escrevi um artigo. Eu escrevi um artigo qualquer e escolhi a revista para qual eu vou mandar esse artigo. A gente tem dezenas de centenas de milhares de revistas, principalmente na área da saúde, para cada área, enfermagem, biomedicina, fisioterapia, psicologia, enfim, para várias, o fono. Então, a gente tem várias revistas em cada área. Você escolhe aquela que você acha que é melhor, que se adequa melhor. Porque, por exemplo, na área de fisioterapia, a gente tem revistas de esportiva, de neuro, de respiratório, revistas que publicam só estudos de revisão. Você vai escolher aquela revista que você acha que se adequa melhor ao artigo que você escreveu. Quando eu mando, né, entro lá no site da revista e submeto, né, mando o meu artigo para a revista, o primeiro cara que recebe esse artigo é o editor. De cara, ele já pode aceitar ou recusar meu estudo. A maioria, né, nas boas revistas, os editores geralmente recusam a maioria dos estudos, porque, como eu disse para vocês, a maioria dos estudos na literatura hoje são ruins. Então, o editor, ele é um expert, ele é um cara muito foda, que ele é capaz de discernir, ele já fazer uma primeira triagem, um primeiro filtro, para ver o que vale a pena mandar para revisão e o que ele já vai barrar ali de cara. Se ele achar que o artigo tem potencial, que o artigo vale a pena para ser publicado na revista dele, ele vai mandar esse artigo para pelo menos 2 revisores externos. Quem que são revisores externos? Experts da área, daquele assunto, daquele artigo. Então, pessoas que têm uma expertise muito grande em qualquer parte do mundo. Então, o editor, geralmente, ele já tem, né? Por exemplo, quando eu publiquei um artigo sobre fisioterapia respiratória em pacientes pós-AVC, que foi aquele artigo primeiro que eu mostrei lá daquela revista, o Journal of Physiotherapy, que é uma das revistas que tem maior fator de impacto na área de fisioterapia no mundo, quando eu publico um artigo sobre esse assunto numa revista muito foda, eu sou uma expert da área.
tá o meu e-mail lá naquele artigo de contato. Então, o editor, se ele recebe um outro estudo que ele acha, né, que é, por exemplo, eu recebo hoje para revisar muitos artigos relacionados a treino respiratório em paciente pós-AVC. Por quê? Porque eu publiquei um artigo muito bom, numa revista muito boa, então significa que eu tenho expertise naquele assunto e o meu e-mail tá lá. Então, ele tá acessível, né? Ele tá ali para qualquer pessoa. Então, os editores, eles fazem isso, eles procuram experts na área, pessoas, né, que têm um volume de publicação grande sobre aquele assunto em qualquer parte do mundo, e manda esse artigo que ele recebeu, que ele acha que ele tem potencial, ele manda esse artigo para pelo menos 2 revisores em qualquer lugar do mundo. Então, eu recebo artigo para revisar da China, dos Estados Unidos, da Austrália, da África, de qualquer lugar do mundo. Uma vez que o editor me reconhece como um especialista, um expert naquele assunto. Eu, por exemplo, né, então, submeti meu artigo na revista, esse revisor mandou o meu artigo para 2 experts, né, lá no mundo inteiro, que é o Joãozinho e a Maria. O Joãozinho é um cara muito foda, né, sobre esse assunto. Ele vai ler meu estudo e vai ver se ele acha que esse estudo é bom ou não, né, para publicar ou não. Não significa que o editor viu potencial que obrigatoriamente o revisor vai concordar. O editor pode ter visto um potencial, mas ele fez uma leitura rápida por cima. E os revisores, que são os que vão fazer uma leitura detalhada, que são os experts da área mesmo, eles podem negar o artigo. Então, se eles lerem, fazerem essa revisão e recomendar que o artigo seja recusado, seu artigo não é publicado nessa revista. Infelizmente, você vai ter que submeter ela em outra para passar pelo mesmo processo. Se os revisores recomendarem que é legal, né, e tal, olha, o artigo realmente tem potencial, geralmente eles mandam correções pra gente fazer. É muito difícil você submeter um artigo e ele ser aceito de cara sem revisão. Porque isso é impossível, né, gente? Sempre tem alguma coisa, um outro olhar de um expert que pode melhorar seu estudo. Então ele vai devolver, os revisores vão voltar o trabalho pro editor e vai falar assim, olha, pode ser que tem potencial, mas tem que melhorar isso aqui. Aí o editor devolve para mim. Eu vou lá e faço as correções e mando pro editor de novo. O editor manda para esses revisores de novo. Os revisores vão ver se eu corrigi adequadamente, né, o que eles sugeriram. Se eles acharem que sim, beleza. Se eles acharem que não, volta para uma nova rodada de revisão. E isso pode acontecer quantas vezes, Kênia? Quantas vezes a revista, o editor, os revisores acharem necessário. Até o artigo estar pronto para publicação. Esse passo a passo aqui, gente, esse fluxo aqui de acontecimentos, ele é rigorosamente seguido em revistas boas. E é por isso que, então, revistas boas tendem a produzir artigos com uma qualidade metodológica melhor. Infelizmente, a gente tem um monte de revista ruim que cobra para publicar. Você paga 2 mil, 3 mil dólares só para publicar naquela revista. E o cara não tá nem aí, o editor, os revisores não estão nem aí se esse artigo é bom ou ruim. Você tá pagando bem, eles publicam qualquer coisa. Então a gente tá assim de revista hoje no mercado, que a gente chama de revistas predatórias. São revistas que cobram para publicar, mas não vão ter esse processo criterioso, rigoroso de revisão dos artigos. Beleza, Kênia, e como que eu faço então para avaliar a qualidade das revistas, né? Como que eu sei que a minha revista que eu tô ali é boa ou ruim? Como que eu vou dizer? O primeiro critério que a gente pode utilizar para avaliar se a revista é boa ou ruim é um índice, que é um índice internacional, mundial, que a gente chama de fator de impacto. Esse fator de impacto, ele sai todo ano e ele leva em consideração a qualidade dos estudos daquela revista dos 2 anos anteriores. Então, por exemplo, o fator de impacto de 2015 leva em consideração a qualidade dos estudos publicados em 2013 e 2014. O fator de impacto, né, de 2026, que saiu agora, levou em consideração, porque na verdade, gente, ele sai em 2026, mas é o fator de impacto de 2025, né? Porque tem que ser o ano inteiro. Nós ainda não estamos no ano inteiro de 2026. Então, em 2025, ao longo de todo o ano de 2025, é feita essa avaliação referente aos anos de 2023 e 2024. Aí, durante 2025, né, as pessoas fazem toda essa avaliação, existe um comitê grande para isso. E aí, em 2026, é publicado, então, o fator de impacto das revistas referente a 2025. E foi em 2025 que essa pesquisa é feita, considerando as publicações dos 2 últimos anos, né, 2023 e 2024.
Então, o fator de impacto, gente, ele é um número. Ele é um número que ele pode variar de infinito, ou seja, hoje a revista, né? Então, esse aqui é o fator de impacto mais atual que a gente tem, o de 2025. Hoje, a revista que tem maior fator de impacto no mundo é essa, sobre câncer, né? Cancer Journal for Clinicians. Essa é a revista que tem mais. Gente, um fator de impacto de 685,2 é tipo assim, o Bill Gates das revistas, sabe? É tipo assim. Como que chama aquele outro lá do Tesla lá, né? De rico, milionário, enfim. São revistas estratosféricas, revistas assim, absolutamente fantásticas. Claro que aí, gente, ô Kênia, mais um fator aqui, ó, de 55,9. Fator de impacto estratosférico, ainda assim. Para vocês terem uma ideia, hoje, revistas muito boas, tanto na área de biomedicina, fono, enfermagem, fisioterapia, psicologia, revistas muito boas têm um fator de impacto médio entre 2, 3, 4. Tô falando de revistas muito boas. Então, isso aqui, gente, não é muito bom. Isso aqui é estratosférico, isso aqui é fora da realidade. Um fator de impacto bom é de 2, 3, 4, né? Isso, 1,5. Isso é um fator de impacto bom. Agora, claro que aqui, ó, observa que então, olha aqui, a primeira tá aqui. Nós temos mais, porque eu não peguei o final. Nós temos mais de 22.600 revistas cadastradas aqui nesse último fator de impacto que foi avaliado. E aí, ó, tem algumas revistas que são tão ruins que o fator de impacto é menor que 0,1. E tem revistas que são tão ruins ainda que nem tem fator de impacto. Não é aplicável. Então, este é o primeiro ponto. Achar o fator de impacto da revista. Kênia, como que eu tenho isso? Eu vou colocar lá no AVA um Excel, que é esse daqui, né? Com o fator de impacto de todas as revistas, né? O último fator de impacto publicado esse ano. Além disso, a gente tem um novo Qualis, que ele não é tão novo assim mais, mas que ele foi, porque agora está em transição, né, para uma nova forma de avaliação do Qualis. Quem que é o Qualis? O Qualis é uma forma de avaliação das revistas, só que é uma forma brasileira, então não é internacional. O fator de impacto ele é mundial. Qualis ele é nacional. Existe uma forma, essa não é a forma, como eu tô falando, tá em transição. Mas eu vou mostrar essa, que é a última que foi usada agora. Vai entrar uma nova em vigor, que tá entrando, mas ela é muito complexa, ela leva em consideração cada artigo, não a revista. Então, enfim, falando especificamente de revista, o Qualis considera esse site aqui, ó, que é o da Scopus. Scopus, você joga lá Scopus no Google, vai aparecer o primeiro site, você entra. Quando aparecer esse site, você vai em fonte, e aí chegou em fonte, você vai aparecer essa telazinha aqui, ó, entra, acessa o site, eu coloquei aqui no link da aula, vai lá em procurar a fonte, aqui ó, as fontes, né? Vai aparecer essa tela. Quando aparecer essa tela, aqui no título, né? Desculpa, quando chega aqui no título, você coloca, digita o nome da revista. Lá, ó, digitou o nome da revista aqui e pede para buscar pelo título da revista, porque é isso que você quer, não é? O nome da revista, o título. Então, eu busquei lá o nome da revista e selecionei aqui que a busca é pelo título. Ah lá, ó. Escrevi e apertei procurar pelo título, coloquei o nome da revista e mandei buscar. Quando eu mando buscar, olha lá, ó, apareceu a revista. E aí aparece aqui um percentil. Esse percentil é o que a gente vai considerar. Aqui o percentil da Revista Brasileira de Fisioterapia está como 94%. Kênia, o que eu faço com esse 94%? Você usa essa tabelinha aqui, ó. Revistas que têm um percentil maior que 87,5 são classificadas como revista A1, revista muito boa. Revistas com um percentil entre 87,5 e 75, A2. Percentil entre 75 e 62,5, A3. E assim por diante. Então, ao invés de ter um número, né, um fator de impacto, que a gente viu que é internacional, a Qualis, né, a CAPES faz esse sistema nacional que classifica a revista em letras e números. A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4. Gente, quem é bom aqui? A1, A2, A3, A4. Claro que quanto maior, melhor. Então, a A1 é melhor que a A2, que é melhor que a A3, que é melhor que a A4. Mas estando aqui no extrato de A, ainda são revistas boas.
B1 e B2 são moderadas, razoáveis. Pode ser que você ache um artigo bom aqui, mas também vai ter artigo ruim. De B3 para baixo é derrota. São revistas ruins e que a maioria dos estudos publicados ali são estudos com uma qualidade metodológica baixíssima. Ah lá, então, B3 e B4 fica de fora. E aí, pra gente finalizar, beleza, você, de acordo com o caso clínico que você tinha, você criou uma pergunta, buscou lá na base, né, um estudo que respondesse essa pergunta, avaliou criticamente aquele artigo, achou o artigo e avaliou, olha, ele é um artigo bom, de uma revista boa, show. O que você tem que fazer? Se esse artigo é o que você vai usar para a sua prática baseada em evidência, o que você vai fazer? Integrar essa evidência boa com os outros elementos da prática baseada em evidência, que é quem? A sua expertise, a sua experiência clínica e as preferências do seu paciente. Lembra que você não pode parar no artigo científico de alta qualidade, ele é só um elemento da PBE. Mas eu ainda tenho a sua expertise enquanto profissional, que é o segundo elemento da PBE, e as preferências do paciente, que é o terceiro elemento da PBE. Certo, pessoal? Bom, essa era a aula, então, sobre prática baseada em evidências, né? Da pergunta clínica à avaliação do artigo científico. Eu espero que vocês tenham, né, gostado, e aí eu fico disponível para qualquer dúvida.